Vamos então para o estudo da palavra de hoje. O tema de hoje está imperdível. Feche os seus olhos mais uma vez aí onde você está e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós iremos abrir a Tua palavra neste momento. Iremos falar de um assunto muito importante, um assunto que tem uma perspectiva profética. Vai ser um assunto inédito aqui da nossa semana, mas eu peço que o Senhor venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados e que possamos nos concentrar na Tua mensagem. Que o Teu Santo Espírito fale conosco. São essas bênçãos que eu lhe peço no doce nome de Cristo Jesus. Amém. Se você tem a sua Bíblia aí com você, abra por gentileza no livro de Esther. O livro de Esther, capítulo 4, versículo 7 em diante. Se você tem a sua Bíblia, abra no livro de Esther, capítulo 4, versículo 7 em diante. Durante essa semana, nós temos estudado aí histórias de homens e mulheres de Deus. No nosso primeiro dia, nós estudamos um pouco da história de Enoque. Para quem não ouviu a mensagem, nós temos aqui à disposição. É só você entrar aí no canal do YouTube Comunicação Jardim Montanhês, lá tem gravado as mensagens anteriores, tá bom? Então você pode acessar lá. A segunda mensagem foi sobre Abraão. Nós falamos ontem, onde nós destacamos um dos nomes que Deus tem, que é El Shaddai, que fala que Deus é o Deus Todo-Poderoso, né? O próprio nome El Shaddai carrega em si um dos atributos que Deus tem, que ele é todo-poderoso. E hoje nós vamos estudar a história de Esther. E nós vamos perceber que a história de Esther praticamente a sua história aqui inteira, na Bíblia aqui registrada, tem aplicações proféticas. Então a gente vai refletir nisso aí hoje, tá bom? Muito bem. A partir do verso 7, a Bíblia diz assim: Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Ratá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então, ela instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou a resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam, nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Vou ler de novo esse finalzinho. Se eu tiver que morrer, morrerei. Bom, essa aqui é uma história conhecida de uma jovem órfã que havia sido criada pelo seu primo chamado Mordecai, um homem de Deus, mas que nesse momento viviam em um país de um rei muito temperamental. Não sei se você se lembra, mas no começo aqui do livro, o rei se desentendeu com a rainha e disse que não a queria mais como rainha. E quando começou a sentir falta de uma rainha, alguém propôs uma espécie de concurso de beleza, podemos assim dizer,
para chamar as meninas mais bonitas do reino para se apresentarem no palácio. E a ganhadora seria escolhida como a mais nova rainha. E nesse momento, Esther, que foi criada com todo carinho, com todo cuidado por Mordecai, participou desse concurso. E eu imagino que, me permita aqui imaginar, Mordecai pensando, Senhor, proteja minha filha. O palácio é um lugar tão ímpio, é um lugar tão mau. Olha o que aconteceu com a última rainha. Não permita que ela venha a ser escolhida. Eu fico imaginando Mordecai com esse pensamento. Mas, para surpresa de todos, inclusive de Mordecai, Esther foi escolhida, foi levada para o palácio. E o que nós lemos no texto de hoje é o momento em que um decreto sai para que o povo de Deus, os judeus, fossem destruídos. Queridos, eu imagino que quando Mordecai pegou aquele decreto, ele entendeu tudo. Todos os judeus ficaram com medo da morte, menos Mordecai. Porque quando ele pega o decreto na mão, ele pensa, agora eu entendi. Agora eu entendi o porquê que Esther se tornou rainha. Agora eu entendi o porquê Deus deu o reino para ela. E rapidamente chamou um homem chamado Ratá e disse assim, Ratá, leva esse decreto para Esther e diga que agora eu entendi por que ela é rainha. Então que ela se levante e dê um máximo pela causa de Deus e defenda o povo de Deus. Assim aquele homem Ratar foi a Esther, avisou para ela o recado de Mordecai e qual foi a resposta de Esther? Qual foi? Algumas pessoas dizem que Esther respondeu assim, vão jejuar por mim. Mas não foi isso que ela disse a princípio. A princípio, se você observar bem no texto bíblico, o que ela disse foi mais ou menos assim, eu não vou dar o meu melhor pela causa de Deus. É muito perigoso. Para dar o melhor pela causa de Deus nesse momento, eu tenho que falar com o rei. E se eu falar com o rei, sem que ele me chame, ele pode me matar. E faz 30 dias que ele não me chama. Então, a resposta inicial de Esther foi, eu não vou. Eu posso continuar sendo uma boa rainha, eu posso continuar dando um bom testemunho, mas dar o melhor pela causa de Deus nesse momento é muito perigoso. Ratá, então, levou a resposta para Mordecai, né? E Mordecai viu aquela resposta e mandou uma resposta de volta para Esther. E essa resposta me chama muita atenção e é aqui que eu gostaria de concentrar bastante aquilo que iremos conversar hoje. Olha o que Mordecai diz para Esther. É como se ele dissesse assim, Esther, você não vai? Tá bom, fica tranquila, a causa é de Deus e Deus vai cuidar da sua causa. Mas entenda uma coisa, Esther, se você não for, você e a família do seu pai vai perecer. E aí diz a Bíblia, então, que depois daquela fala de Mordecai, Esther recobra o ânimo, ela, como se diz, ela entende a situação, e ela diz, eu entendi, tá bom, eu vou dar o melhor pela causa de Deus, mesmo que eu tenha que morrer. E se eu morrer dando o melhor pela causa de Deus, foi uma morte que valeu a pena. Bem, meus amigos, aqui eu estou relembrando o que aconteceu. Mas a grande pergunta é, quais são as lições que essa história quer nos ensinar? Quais são? Veja bem, entenda uma coisa. Apesar do livro de Esther estar numa parte histórica da Bíblia, o livro de Esther é profecia pura. O livro de Esther é profecia pura, do começo ao fim. Tudo o que aconteceu no livro de Esther, veja, o livro Grande Conflito e o livro do Apocalipse dizem que vai acontecer com o povo de Deus nos últimos dias. Porque no livro de Esther conta que há uma perseguição. O livro do Apocalipse também diz que haverá uma perseguição.
O livro de Esther diz que houve uma data do decreto. O livro do Apocalipse também diz que haverá uma data de um decreto. O livro de Esther diz que houve aí uma data para matar os fiéis. O livro do Apocalipse também diz que haverá uma data que os fiéis serão perseguidos e mortos. Você percebe? O livro de Esther diz que haverá um livramento milagroso. O livro de Apocalipse também diz que haverá um livramento milagroso. Você percebe? Mas sabe qual que é a grande ênfase do livro de Esther? Sabe qual é? Não é a perseguição. Não é a data do decreto. E sim a fidelidade de Esther e Mordecai. Em outras palavras, o que esse livro quer te ensinar, e o que vamos estudar durante essa mensagem, é que se você for fiel, você pode ficar tranquilo, porque quando o fim chegar, você estará pronto. Você diz amém? Mordecai tenta ensinar algumas lições para Esther. A primeira lição que ele ensinou para ela, e hoje eu quero refletir com você, se você quiser anotar aí, pode anotar qual foi a primeira lição. A primeira lição é a seguinte: chegou o tempo de darmos o melhor e entregarmos tudo pela causa de Deus. Chegou o tempo de darmos o melhor e entregarmos tudo pela causa de Deus. Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Biblicamente, não há um versículo que diga que você deve entregar uma parte do que você tem para a causa de Deus. Biblicamente, de Gênesis a Apocalipse, Deus quer tudo. Entenda isso. Deus quer tudo. Olha para a Bíblia. Um dia Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, você já me entregou os camelos, você já me entregou as ovelhas, você já me entregou os bois, já me entregou os servos, você já me entregou o dinheiro, agora eu quero o teu filho, o teu único filho, aquele a quem amas. O que você acha que Deus estava pedindo a Abraão? Deus estava pedindo tudo a Abraão. Você lembra da história do jovem rico, que chegou para Jesus e perguntou: o que eu faço para receber a vida eterna? E depois de uma conversa, Jesus diz a ele: vai, vende tudo o que você tem. E diz a Bíblia que ele foi embora triste. Sabe o que é mais interessante nessa história? É que Jesus não chamou o jovem rico e disse assim: volta aqui. Devolve só o dízimo e a oferta, já está bom. Jesus não disse isso. Você sabe por que Jesus não pediu o dízimo e a oferta do jovem rico? Porque o dízimo e a oferta ele já devolvia. O jovem rico, ele era um judeu que fazia tudo o que a lei mandava. E os judeus tinham o costume de devolver até 33% do que ganhavam. Deus não queria o dízimo e a oferta daquele jovem. Sabe o que Deus queria daquele jovem? Tudo. Tudo. Você lembra do dia em que Jesus estava num ofertório na igreja, né, na sinagoga, e viu uma viúva entregar a oferta a Jesus, e Jesus a parabenizou? Você lembra desse episódio? Você lembra o quanto que ela entregou? Tudo. Entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã, aonde você estiver me assistindo agora. Deus não quer uma parte. Deus, ele quer tudo. Se você aprendeu que Deus te dá, por exemplo, o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, e para fazer o que você quer, e Deus só quer o sábado, você aprendeu errado. Em uma semana de 7 dias, meu irmão, Deus quer os 7 dias. Deus quer o domingo, Deus quer a segunda, Deus quer a terça, a quarta, a quinta, a sexta. E o sábado é para celebrar um Deus que você aprendeu a passar a semana com Ele. Mas se você diz assim: olha, Senhor, eu vou fazer o que eu quero no sábado,
não faço culto no domingo, não te busco na segunda, não te busco na terça, na quarta, e aí vai no sábado na igreja e diz, pronto, Senhor, agora aqui está o sábado que o Senhor quer. Não. O livro de Malaquias e Isaías tem versículos em que Deus diz assim, eu estou cansado dos sábados que vocês guardam. Não é que Deus não quer mais que você guarde o sábado, não. É que Deus não quer que você passe a semana longe dele e ache que 4 horas que você passa no sábado ali vai compensar tudo. Não, meu irmão. Deus quer tudo, Deus quer todos os dias. Deus quer todos os dias. Só que o sábado é um dia especial, onde simplesmente você vai celebrar a Deus porque você passou com ele a semana inteira. Será que você está entendendo o que o pastor está pregando hoje aqui? Deus quer tudo. Sabe, se você aprendeu também que você, sei lá, por exemplo, recebe R$100 e devolve 10 de dízimo e 10 de oferta e leva 80 para casa, que agora são seus, e gasta esses 80 como você quer, você aprendeu errado. Não há um versículo da Bíblia em que Deus diz que quer apenas o dízimo. Deus quer tudo. Sabe o que é dízimo e oferta, meus irmãos? Sabe o que é dízimo e oferta? É para você não esquecer que tudo pertence a Deus. Mas se você devolve o dízimo e volta para casa e diz, agora eu vou gastar tudo como eu quero, você não entendeu o que é dízimo e oferta. É por isso que tanta gente, às vezes, vive comprando o que não precisa, pagando o que não pode, porque ainda não entendeu que Deus quer tudo. Entenda uma coisa, deixa o pastor dizer isso aqui para você. Talvez você não está entendendo o que eu estou querendo dizer quando Deus quer tudo. Veja, Deus quer todas as páginas da internet que você acessa. Deus quer todas as músicas que você ouve e que você tem aí no seu celular. Deus quer todas as séries e filmes que você assiste. Deus quer todas as amizades que você faz. Deus quer todas as palavras que saem da sua boca. Deus quer o seu casamento. Deus quer o seu temperamento. Deus quer o seu tempo. Deus quer tudo. Você entende o que o pastor está querendo dizer? Deus não quer uma parte das coisas. Deus quer tudo. E enquanto você não entregar tudo, na verdade você não estará entregando nada. Em seu coração você deveria estar se fazendo uma pergunta agora. Talvez você esteja falando assim, pastor, tá, entendi, pastor. Deus quer tudo. Mas, pastor, me ajuda então. O que eu faço para entregar tudo? Como eu faço para entregar tudo para Deus? Sabe qual é a resposta? Para você entregar tudo para Deus, você tem que entender 2 coisas. Anota isso que o pastor vai dizer. 2 coisas. Primeiro, você tem que entender quem te deu. Quem te deu? E essa parte é a parte fácil, né? É fácil a gente saber quem nos deu. Mas, por exemplo, se eu te perguntar, irmão, quem te deu esse carro que você tem? Aí sabe o que você vai me dizer? Você vai dizer assim, pastor, foi Deus que me deu essa bênção. E tem gente que coloca até adesivo no carro, né? Foi Deus que me deu. Não tem nenhum problema. Mas tem gente que coloca lá, né? Mas se eu perguntar assim também para você, minha irmã, quem te deu esse emprego? Aí sabe o que você vai dizer para mim? Você vai dizer assim, pastor, esse emprego foi um presente de Deus. E se eu perguntar assim para você também, irmão, quem te deu essa casa que você tem? Aí sabe o que você vai me dizer? Você vai dizer assim, pastor, isso aqui foi uma dádiva, pastor, foi uma bênção. Sabe? Entender que foi Deus que deu é o primeiro passo. Isso é muito importante. Mas não é tudo. Mas não é tudo. Para você entregar tudo para Deus, você tem que aprender para que Deus te deu. Eu vou repetir. Para você entregar tudo para Deus, você tem que entender para que Deus te deu. Deus te deu com um propósito. E é isso que Mordecai tenta ensinar para Esther. É isso que a gente aprende. Porque Mordecai diz assim para Esther, Esther, deixa eu te dizer uma coisa. Por que você acha que Deus te deu o reino, Esther?
Por que você acha? Eu fico imaginando Mordecai dizendo assim para Esther: Ô, Esther, você acha que Deus te deu o reino por causa da sua aparência de rainha, Esther? Ô, Esther, você acha que Deus te deu o reino por causa do seu penteado bonito, Esther? Não! Esther, Deus te deu o reino, Deus te deu o que você tem para usar na causa dele. Irmãos, vocês entendem por que Deus deu o que você tem? O emprego que você tem, a formação que você tem, os recursos que você tem, não são seus, pertencem a Deus para usar na causa dele. Só que Satanás ele quer que você pense que o que nós fazemos ali uma vez por semana no sábado, ou devolver um pedaço de um valor em dízimo, é tudo que Deus quer. Satanás quer que você se contente. Ah, estou guardando o sábado, tá bom demais. Estou devolvendo ali o dízimo, tá bom demais. Não. Esse é um pensamento parcial daquilo que Deus quer. Deus quer tudo. Eu vou te contar uma ilustração. Quando eu vi essa ilustração, eu achei muito interessante. Talvez alguns já ouviram, mas me permitam contar essa ilustração. Um dia um homem estava trabalhando cavando cisternas. Cavando buraco, né? Esse era o trabalho dele. E um amigo veio à beira da cisterna, lá em cima, e perguntou lá de cima: Amigo, o que você está fazendo aí? E o homem que estava trabalhando lá embaixo olhou para cima e disse: Eu estou trabalhando. O meu trabalho é cavar buracos. E o amigo de cima perguntou: E para que você cava buraco? E para que você trabalha? E o de baixo respondeu: Eu trabalho para ganhar dinheiro. E o de cima perguntou: E por que você quer ganhar dinheiro? E eu lá de baixo, já um pouquinho irritado, diz assim: Olha, eu quero ganhar dinheiro porque eu preciso comprar comida. E o de cima perguntou: E para que você quer comida? E o lá de baixo respondeu: Ora, eu quero comida para ficar forte. E então o homem fez a última pergunta: E para que você quer ficar forte? E o de baixo disse: Eu quero ficar forte para cavar buraco. Você entende? Você entende qual que é a nossa vida hoje? Não parece com isso? Não parece com essa ilustração? A gente acorda para trabalhar, para ganhar, para pagar dívida antiga, para fazer dívida nova, para acordar, para trabalhar, para ganhar, para gastar. Isso é uma vida de cavar buracos. No entanto, Deus quer dar um propósito para a tua vida. E só tem uma maneira de dar um propósito para a tua vida. É que o que você tem e o que você é sejam usados para a causa de Deus. Uma vez, uma mulher conhecida chamada Madre Teresa de Calcutá, ela disse algo bastante interessante. Ela estava dando uma palestra para empresários e ela disse assim para aqueles homens empresários, ela disse assim: olha, vocês têm que entregar muito mais para a causa de Deus. A causa de Deus precisa dos recursos de vocês. E então o empresário levantou a mão lá atrás e disse assim: Madre Teresa, eu entendi o que a senhora está dizendo, mas por favor me ajuda. Eu sou um homem com muitas riquezas. Até quanto eu devo doar para a causa de Deus? E sabe o que a Madre Teresa respondeu? Ela disse assim, sabiamente, ela disse assim: doe até doer. Doe até doer. E de tanto doar, um dia vai parar de doer e você vai começar a doar por amor. Meus irmãos, eu quero convidar neste sermão a cada um de vocês a dizer assim para Deus: Senhor, eu estou doando as sobras. Eu estou doando as sobras do meu tempo, a sobra dos meus recursos, a sobra dos meus dons. Mas eu quero entregar tudo. Porque minha vida só vai ter sentido quando eu entregar tudo ao Senhor. Mas há uma outra lição aqui neste texto. Você lembra que quando Esther disse que não ia, Mordecai falou duas coisas para ela. Você lembra? Mordecai disse assim: você não vai, Esther? Fica tranquila.
a causa é de Deus. Em outras palavras, Mordecai estava dizendo, Esther, com você ou sem você, a causa vai vencer. A obra continua. Porque a causa pertence a Deus. Entenda uma coisa, irmãos, em nome de Jesus. Entenda o que o pastor vai dizer aqui. Eu vou dizer isso com muito amor. Deus precisa de você, mas Deus não depende de você. Eu vou repetir. Deus precisa de você, mas Deus não depende de você. Com você ou sem você, a causa vai vencer. Então, a questão não é quanto a causa precisa do pastor Janderson. Sabe qual que é a grande questão? É quanto que o pastor Janderson precisa da causa. Há algumas pessoas que dizem assim na igreja, dizem assim, os jovens são o futuro da igreja. Irmãos, eu respeitosamente discordo dessa frase. Não é que os jovens são o futuro da igreja, é que a igreja é o futuro dos jovens. E se há algum jovem me assistindo, eu quero dizer uma coisa para você aí, ou no YouTube, ou no Zoom. Você quer ter um futuro, jovem? Você quer ter um futuro? Se envolva com a causa de Deus. Porque a causa de Deus vai lhe proporcionar um futuro, um sentido e propósito para a vida. Irmãos, às vezes eu converso com a minha esposa, eu falo assim, nossa, seria muita arrogância da minha parte dizer que a igreja precisa de mim. A igreja não precisa de mim. A igreja tem pessoas muito mais talentosas do que eu. É eu que preciso da causa de Deus, irmãos. Eu devo tudo à causa de Deus. Foi a causa de Deus que me tirou lá do final do poço. Foi a causa de Deus que deu propósito para a minha vida. Foi a causa de Deus quando tudo estava perdido na minha vida. Deus me resgatou. Vocês entendem? Não é a igreja que precisa de mim. É eu que preciso da causa de Deus. Você entende? Mas há uma terceira coisa que você precisa entender nessa história. No texto, Mordecai diz assim, Esther, você não vai, Deus vai dar um jeito, porque a causa é dele. Mas entenda uma coisa, você e a casa do seu pai vão perecer. Há uma coisa curiosa aqui, porque Mordecai lançou uma maldição, mas se incluiu na maldição. Ele poderia simplesmente dizer assim, Esther, se você não for, você vai se dar mal. Mas quando ele diz assim, você e a casa do seu pai vão perecer, ele estava se incluindo, porque ele fazia parte da casa do pai de Esther. Na verdade, irmãos, Mordecai, ele queria ensinar uma coisa para nós hoje. Ele queria ensinar o seguinte, se você não der o melhor pela causa de Deus, a tua família vai sofrer as consequências. É forte isso, né? Mas é verdade, inevitável. Sabe, às vezes acontece de alguém te procurar, né? E dizer assim, olha, irmã, a comissão da igreja se reuniu e nós queremos que você assuma tal função na igreja. Aí você diz assim, não, este ano não. Esse ano eu não quero nada. Eu não quero me envolver com nada. Quando você diz isso, eu não quero me envolver com nada na causa de Deus, é como se você estivesse dando um recado para os seus filhos pensarem assim, para a causa de Deus, meu pai e a minha mãe não têm tempo, mas para a causa própria, eles têm. Eles trabalham tanto, não têm tempo para nada, às vezes não dormem em casa, não param em casa. Sabe, quando você não dá o melhor pela causa de Deus, a sua família sofre as consequências. É isso que Mordecai está dizendo. Por outro lado, quando você dá o melhor pela causa de Deus, você vai ser uma bênção para a vida da sua família. Você diz amém? Sabe, eu ainda não tenho filhos. Ainda não tenho. Mas um dia, em breve, terei. Amém? Mas eu não tenho filhos. Mas quando eu tiver, eu quero continuar, irmãos, do fundo do meu coração, me doando tanto pela causa de Deus, que eu quero que os meus filhos sintam o desejo de se doarem mais pela causa de Deus do que eu mesmo.
Esse é o grande legado, essa grande herança que eu quero deixar para os meus filhos, que eu ainda nem conheço. E essa é a maior herança que um pai pode deixar para os filhos, o amor para a causa de Deus. Eu quero convidar você hoje, minha irmã e meu irmão, a deixar essa herança para os seus filhos, o amor para com a causa de Deus. Nesta semana, eu quero convidá-lo a fazer com que o seu envolvimento na causa de Deus seja tão forte, tão profundo, que os seus filhos se doem até mais do que você pela causa de Deus. Porque eles poderão dizer assim: o meu pai é um grande exemplo na minha casa. Ele nunca deixou de guardar um sábado. Sempre foi fiel nos dízimos e ofertas. O meu pai sempre esteve envolvido com as coisas da causa de Deus. Eu também quero ser assim. Bom, eu preciso finalizar, e o último ponto nessa história, eu finalizo com esse último ponto. Eu concluo dizendo o seguinte: quando Esther entendeu tudo isso, sabe o que aconteceu? Eu vou mostrar aqui para você o que aconteceu. Ela diz assim, quando ela entendeu tudo, ela diz assim: vão jejuar por mim. Eu vou dar o melhor pela causa de Deus. E essa parte eu fico arrepiada. E se eu morri por uma causa que vale a pena morrer por ela. Você já tem uma causa que vale a pena morrer? Eu quero lhe apresentar uma. Eu quero lhe apresentar a cruz do Calvário. Vale a pena você ter essa causa no seu coração. Nenhuma causa na terra, nenhuma empresa, nenhum comércio, nenhuma faculdade, nenhum doutorado, nada é uma causa tão nobre para se dar a vida por ela como a cruz do Calvário. Algumas histórias que eu vivi me fizeram entender isso e me estimulam a dar o melhor na minha juventude, o melhor da minha capacidade pela causa de Deus. E para finalizar, me permitam contar aqui uma dessas histórias que mexeu comigo. Há um tempo, eu fui convidado para fazer uma semana de oração em uma cidade. E na primeira noite eu fiz um apelo para quem estava decidido a tomar a decisão pelo batismo. E várias pessoas levantaram, e eu chamei o ancião da igreja, perguntei por cada pessoa, e eu queria saber quem era para depois visitar. E ele foi me dizendo. E então chegou um casal de juvenis, irmãos, né? Uma menina e um menino, e disse assim, o ancião disse assim: pastor, aqueles dois ali são irmãos. E eles são filhos da mesma mãe, mas de pais diferentes. O pai do menino foi assassinado, o pai da menina ninguém sabe quem é, a mãe deles é usuária de drogas, está presa, e eles vivem, pastor, em um orfanato no município. E o orfanato é em frente aqui, o nosso ponto de evangelismo. O ancião me dizia. E o ancião continuava dizendo o seguinte para mim: pastor, uma irmã fez o evangelismo no PG, na casa dela, e ela convidava as crianças mais velhas para virem assistir. Eles assistiram todas as noites, tomaram a decisão. E esses dois irmãos aí, pastor, estão no Clube de Desbravadores. Não faltam os cultos. Mas, pastor, tem um detalhe. O senhor tem que dizer para os dois que eles não podem se batizar. Eu olhei ali para o ancião e falei: mas por que, meu irmão? Por que eles não podem se batizar? E o ancião disse assim: pastor, o senhor esqueceu. Na ficha batismal, nós temos que pegar a assinatura do responsável. Ele tem que assinar. E eles têm menos de 16 anos. Eles estão prontos. Mas nós já tentamos visitar a mãe deles no presídio, mas ela ainda não pode receber visitas. Então o senhor vai ter que dizer para eles que pelo menos nessa semana eles não podem se batizar. Irmãos, que tarefa difícil. Eu chamei os dois, os abracei, parabenizei porque eles estavam no Clube de Desbravadores, porque já faziam parte da nossa família.
mas expliquei por que eles não poderiam se batizar. Contei tudo para eles. E quando eu contei para eles, irmãos, eles me disseram, pastor, dá um jeito, pastor. Vai falar com o nosso diretor lá do orfanato, talvez ele tenha um outro jeito. E eu prometi que ia. Mas um pouco constrangido, com medo do diretor do orfanato achar que nós estávamos insistindo para que as crianças se batizassem, mas eu fui. Eu havia prometido. Eles tinham seus 14 para 15 anos. E quando eu cheguei lá, expliquei toda a situação para o diretor do orfanato. E sabe o que ele me disse? Ele disse assim, pastor, a justiça já tomou a guarda dos meninos. Se alguém é responsável por esses meninos, somos nós aqui do orfanato. Pastor, eu vou dizer uma coisa. Eu assino qualquer coisa para eles permanecerem na igreja. E eu fiquei assim, surpreso com a resposta dele. E eu disse assim, por quê? E ele disse, pastor, antes de conhecer essa igreja, o Marcos, que era o nome do menino, já fugiu daqui 12 vezes. Mas eu não sei o que vocês fazem na igreja. Depois que ele passou a ir para a igreja, nunca mais ele fugiu do orfanato. Pastor, o pessoal da sua igreja fez uma escala e toda sexta-feira alguém da igreja vem, pega os dois e leva para dar um final de semana digno. Porque o pior momento do orfanato, pastor, é o do final da semana. E dá um final de semana, e vocês dão um final de semana digno para os dois. Pastor, o pessoal dessa igreja eles têm um carinho muito grande. Alguma coisa aconteceu no coração desses meninos, pastor. Eu não sei explicar. Mas foi depois que eles passaram a ir para a igreja. E então, irmãos, no final de semana, com a ficha devidamente preenchida, eu entrei no tanque batismal e quando eu levantei, o Marcos estava chorando. E eu também, dentro daquele tanque. E eu disse a Deus, eu quero morrer fazendo isso. Eu quero morrer fazendo isso. Eu disse para Deus. Meu irmão, me responda. Que outra coisa na vida eu faria para pegar a vida de um adolescente, de um juvenil e dar outro rumo? Por que a vida daquele menino, daquela menina, que é irmã, ia ter o mesmo rumo do pai ou da mãe, ou até pior? Mas a cruz do Calvário está dando outro rumo para a vida deles. Se eu fosse um empresário, se eu me envolvesse na causa de uma empresa, de um governo, que outra causa no mundo é capaz de pegar a vida de um juvenil e dar outro rumo para a vida? Só tem uma causa. Sabe qual que é a causa? A causa da cruz do Calvário. A causa da cruz do Calvário. Que tal hoje você confirmar aquilo que nós cantamos no hino, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu vou proclamar. Meu tempo acabou aqui, irmãos, mas eu não posso finalizar sem dizer uma coisa para você. Quer você hoje entregar tudo por essa causa? Será que você entendeu de fato a mensagem de hoje? Deus não quer uma parte. Deus quer tudo. Deus quer todo o seu tempo. Deus quer tudo aquilo que envolve os seus dons. Deus quer o seu corpo. Deus quer os seus recursos. Deus quer tudo. Deus quer as suas amizades. Deus quer o seu casamento. Deus quer o seu temperamento. Que tal hoje você realmente se entregar pela causa de Deus? Quantos aqui nesta manhã, você que está no YouTube, você que está no Zoom, gostariam de confirmar essa decisão? Escreva aí no chat. Ou se não, levante a sua mão. Mas escreva aí dizendo, eu quero entregar tudo pela causa de Deus. Eu quero entregar tudo pela causa de Deus. Eu quero viver e morrer por essa causa. Se é o seu desejo, coloque aí. Eu quero orar por você, eu quero orar por sua vida. Eu quero orar para que Deus continue te dando forças. Talvez hoje eu estou falando aqui, pregando para pessoas que estão desanimadas. Pessoas que já estavam quase levantando a bandeirinha branca porque estavam cansadas. Ei, continue firme com Jesus. Deus conhece você, Deus conhece a sua vida. E Ele vai te fortalecer. Você será um vitorioso, uma vitoriosa em nome de Jesus. Você diz amém? Então agora,
Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado pela mensagem de hoje. O Senhor falou muito ao nosso coração. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a vivermos para a causa de Deus. Esther, quando viu a notícia de que o povo seria destruído, a princípio ela ficou com medo. Mas ela entendeu que a causa não dependia dela, dependia de Deus. É claro que o Senhor precisou dela. O Senhor precisa de nós. Mas o Senhor não depende de nós. Porque a causa, ela é muito maior do que nós. Mas que hoje, ó Deus, nós possamos dizer assim para o Senhor: eis-me aqui, Jesus. Me envie aonde o Senhor quer que eu seja enviado. Eu entrego essa pessoa nas tuas mãos, ó Pai. Eu estou falando hoje aqui para muitos líderes de igreja. Eu estou falando aqui para muitos irmãos de igreja. Pai, eu fico pensando às vezes, tem muita gente que acha que só quem prega e canta que é importante na igreja. Não! Quem cuida de criança é importante. Quem cuida de desbravador é importante. Quem está na recepção é importante. Quem está na sonoplastia é importante. Quem é diácono, diaconisa, quem trabalha no Ministério da Mulher, quem trabalha na ação social, na ASA, quem trabalha na área da saúde, todas as áreas são importantes, envolvem a tua causa. E eu oro, ó Deus, para que essa pessoa se envolva na tua causa, Pai. Eu oro também, ó Deus, para que nós sejamos fiéis. É o que nós mais aprendemos com Esther e com Mordecai. Nos ajude a sermos fiéis, ó Pai, com o nosso tempo. Nos ajude a sermos fiéis com os nossos dons. Nos ajude a sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas, ó Pai. Nos ajude. Se tem porventura alguma pessoa, algum líder hoje que tem negligenciado a fidelidade nos dízimos e ofertas, por favor, ó Deus, toque o coração dessa pessoa para que ela realmente se coloque em dia com o Senhor. Entregamos tudo que temos e tudo que somos nas tuas mãos. Eu entrego essa pessoa, entrego os pedidos aqui feitos. Nas tuas mãos. São essas bênçãos que eu oro. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês. Amanhã nós estaremos aqui juntos novamente para mais um estudo da Palavra de Deus e, obviamente, para mais um momento aqui de interação.